Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49, página 135, capítulo 9, como usar o poder do subconsciente para adquirir riquezas. O subtítulo é: Por que fracassam suas afirmações sobre riquezas? Se as nossas afirmações fracassassem somente sobre riquezas, talvez seria até mais fácil entender o motivo dos fracassos. Porém, há muitas afirmações que não é só sobre riquezas que têm fracassado ao longo das nossas experiências. Creio que de muitas pessoas ao longo de toda a jornada da vida espiritual, vida material do ser humano. Então, na página de número 135, ele diz: ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses repeti: sou rico, sou próspero, e nada aconteceu. É porque quando dizem sou rico, sou próspero, achava bem no íntimo que estava mentindo para si mesmo. Quantas vezes as pessoas falam até outras afirmações e no fundo elas não acreditam. Outro ponto importante, que não precisa nem ser uma afirmação como uma meditação, mas as pessoas falarem para alguém algo que eles não acreditam, que eles não fazem. E isso soa para outra pessoa como mentira, como incoerência. E para a própria pessoa que está orientando, pessoas que está instruindo, seja um filho, seja um amigo, a pessoa fala, mas ela não acredita naquilo que ela está falando. Aquela afirmação, aquela oração, ela retorna a essa pessoa com a clareza do sentimento interior. Ela volta com ela reverbera aquilo como verdade que a pessoa está sentindo. Se ela fala que é rico, mas ela está sentindo pobre, aquilo vai vir como pobreza. E, em média, também vem com mais dívidas, com mais problemas, com mais contrastes. Quantas vezes as pessoas também já me queixaram que fizeram uma afirmação e tiveram a sensação de piorar. Duas coisas podem estar acontecendo nesse processo. A pessoa pode estar modificando alguns padrões internos, ou ela pode estar intensificando aquilo que ela já acredita. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com relação quando nós afirmamos algo. Fazer uma análise, uma reflexão profunda dentro de nós, se realmente nós acreditamos no que nós estamos afirmando, para nós e para os outros. Uso sempre a nomenclatura destas conversas mentais como nossa narrativa interior. Qual é a minha narrativa interior que eu estou pregando para mim todos os dias e o meu subconsciente está gravando e trazendo oportunidade, trazendo experiência para que aquilo possa concretizar na minha vida cotidiana. Certa pessoa me disse: afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão indo piores. Acabei de explicar esse motivo. Eu sabia quando fazia a afirmação que obviamente não era verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava, a pessoa proclamava, transformou-se em realidade. A mente subconsciente dela aceitou a verdade da mente consciente, que ela dizia que ela era pobre, que ela tinha
problemas financeiros. Isso, gente, acontece muito. Se já acontecia com esse mestre que era Dr. Joseph Murphy, comigo também não é diferente. As pessoas queixam muito isso, que a situação está piorando porque ela não acredita. Por isso eu sempre falo para a pessoa: investiga primeiro se você acredita nisso. Começa com coisas mais simples, porque se acontecer, não vai ser um desastre tão grande. Imagina a pessoa fazer isso com coisas que é séria. Não que um problema financeiro não seja sério, claro que isso é sério. Uma questão de saúde, uma questão de finanças, uma oração para outra pessoa. A pessoa acredita que somente a medicina é capaz de curar e começa a orar com base nas afirmações do Dr. Joseph Murphy para uma pessoa que está doente. Se a gente olhar todos os dias aí ao redor de nós, pessoas que não estavam nem tão grave assim, a pessoa acaba que entrando em óbito, morrendo, como se fosse algo estranho. E muitas pessoas que todo mundo já deram por morto, de repente parece fênix, renasce, porque nós acreditamos que aquilo vai acontecer conosco. Essa pessoa só tem uma oportunidade, essa pessoa só tem se agarrar na fé e acaba que tendo uma restauração da saúde impressionante, que acaba surpreendendo os próprios médicos. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se específica e se não gerar conflito mental ou contestação. A afirmação feita por este homem tornou as coisas ainda piores, porque sugeria um estado de carência em que se encontrava. Por que a situação de muitas pessoas piora drasticamente? Porque a pessoa acredita que não é capaz de ter uma mudança naquela aparência que ela está vendo. Ela não acredita que uma oração pode abrir canais de possibilidades. Não é, amados, que o céu vai se abrir, vai começar a cair cédulas de dinheiro do céu. A oportunidade mais coerente com aquela situação que nós estamos vivendo é que vai começar a manifestar nas nossas vidas. E pode ser também que a pessoa receba, sim, um valor X em dinheiro. Quantas pessoas recebem herança que nem sabia que tinha para receber? Tantos milagres já aconteceram ao longo dos séculos. Nós não acreditamos, nós não colocamos Deus à prova. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou a crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Nós precisamos, antes de fazer uma afirmação, avaliar dentro de nós as nossas crenças. Você pode estar perguntando: como que eu vou saber em que eu acredito? Começa a fazer uma afirmação e você vai observar se você sente dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua própria consciência, que há solução para aquela situação que você está vivendo. Quando uma pessoa se torna confiante numa fé inabalável, elas não gostam da vida ficar parada, ela gosta de desafio, porque ela aprendeu a fé. As pessoas que conseguiram entender o significado da fé, de acreditar que tudo é possível com Deus, eles começam a amar os desafios, começam a atrair para si situações desafiadoras. E não significa que são problemas, pelo contrário. A ideia, a crença dominante é aquilo que vai ter mais força na sua experiência. Sempre quando um mestre orienta uma pessoa que está com um contraste muito grande, ele sempre diz isso:
Confia no poder de Deus. O que o Cristo sempre falava quando uma pessoa estava doente e precisava de uma cura, precisava de um milagre? Ele sempre dizia: tu acredita? E ele dizia sempre que a tua fé te curou. Se você tem fé, você é capaz de ser curado. Não importa se a fé é num poder divino, se é num poder da força que você tem para sair daquela situação. Você tem uma fé em quê? Você tem uma fé que você é capaz, que a nossa mente é capaz de criar situações, oportunidade junto com Deus? Que dentro de nós, como o próprio Cristo diz, que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é a nossa própria consciência de ser o quê? De ser rico, de ser próspero, de ser fazedor de milagre, de ser um excelente profissional, de ser um excelente terapeuta, de ser um excelente engenheiro, de ser um excelente curador. Qual é o seu acreditar? Como evitar conflito mental? Aqui ele já vai nos ensinar como que você não tem esses conflitos mentais, porque o conflito ele posterga, ele acaba que atrasando, se é que nós podemos usar essa palavra aqui, mas você acaba que neutralizando o teu milagre. A maneira ideal de superar esses conflitos, nos casos que encontram dificuldade, faça com frequência as declarações ou a declaração prática seguinte de referência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Não afirma quais são esses interesses, deixa aberta a sua afirmação, porque se você não acredita que você vai ter uma solução rápida com questão financeira, que acredito que seja uma das coisas muito difíceis para a nossa sociedade acreditar que a nossa mente é capaz de modificar esse padrão. Nós acreditamos que trabalhar, que tem que ter oportunidade, que é uma questão de sorte, principalmente quando se trata do dinheiro. Muitas pessoas têm crença com relação ao dinheiro. Tem pessoas que não têm com relação à saúde. Tem pessoas que, ao contrário, têm facilidade para atrair dinheiro, mas muita dificuldade com relação à saúde, a relacionamento e outras questões. Quando você diz antes de dormir, a nossa mente ela já está mais tranquila, ela não está tão ativa como ela está durante o dia. E se você afirmar que você está sendo ajudado em todos os seus interesses, é uma afirmação neutra. O seu subconsciente aceita melhor. Não que ele entenda de dificuldade, é você que tem a crença. O que você deixar passar para o seu subconsciente é a sua crença que cria essa barreira. Esta afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão gravada em sua mente subconsciente de falta de meios financeiros. Quando você diz que você é rico, que você é milionário, que você é próspero, o que você vai afirmar? É como se essa afirmação ela desmentisse, porque a sua realidade que você está vivendo enquanto matéria aqui nesse mundo material, ela vai desmentir. É como se você olhasse para a sua realidade, que você acredita que é uma realidade, e a sua afirmação dissesse o contrário. Então você não acredita, então aquilo desmente. Quando você deixa neutra apenas dizendo eu tenho ajuda, eu sou ajudado por Deus, coloca a afirmação que você aceitar melhor para sua mente, aceitar melhor que você está sendo ajudado em todas as áreas da sua vida.
A sua mente pode aceitar melhor. De repente vem uma oportunidade com relação à questão financeira através de uma pessoa, através de um outro empreendimento, através de uma mudança de trabalho que você possa ganhar melhor, uma ajuda de um amigo, um empréstimo, não sei. O que a tua mente está mais aberta para aceitar? Se for uma pessoa que tem muito medo de dívidas, pessoas que têm muita preocupação em ficar devendo, os meios como um empréstimo, um amigo emprestar dinheiro, para ele vai ser muito difícil, porque ele não gosta de dever, ele tem medo da dívida, ele não tem confiança em si. Então esses meios vai ser neutralizado, esses meios não chegará até essa pessoa. Há um empresário cuja vendas e finanças tinham entrado em parafusos e que estava extremamente preocupado. Sugeri que se sentasse em seu escritório, relaxasse o corpo e repetisse várias vezes a afirmação seguinte: minhas vendas estão melhorando todos os dias. A afirmação obteve a cooperação das mentes consciente e subconsciente, e disso se seguiram bons resultados. Como ele não dizia que ele vendia todos os dias, ele dizia que estava melhorando. Então, melhorando, a mente aceita. Se ele dissesse alguma coisa que barrasse com essa crença de que ele estava realmente, ele fala parafuso, ou seja, estava muito confuso, estava muito parado, estava não vendendo, e ele não acreditava que tinham entrada montante de dinheiro no caixa todos os dias, mas melhorando, ele sabia que tinha uma possibilidade. Então isso fez com que ele reerguesse, as vendas melhorasse, o dinheiro entrasse e qualquer outra oportunidade teria que vir. Como na mente desse empresário, o canal mais fácil significa crenças, quando o Dr. Joseph Murphy ou eu digo que é mais fácil para nossa mente, quero deixar aqui um parêntese aberto, porque, gente, da nossa mente não tem coisas difíceis. As nossas crenças são a única barreira. Não tem coisas grandes, não tem coisas pequenas, não tem milagre pequeno, não tem milagres grandes. O que acontece é a barreira, o que nós acreditamos e o que nós não acreditamos. Se nós acreditar que nós somos capazes de andar sobre as águas, nós vamos andar sobre as águas. Mas nós não acreditamos, porque nós já vimos pessoas morrerem afogadas. Nós não vimos Jesus andar sobre as águas, nós ouvimos uma história. E nós precisamos ver para nós acreditar. Por isso que dificulta os milagres, porque quando se trata do mundo invisível, primeiro nós precisamos acreditar para que depois as coisas comecem a se manifestar. Não assine cheques em branco. Você assina cheques em branco quando faz declarações como não tenho o suficiente para o que eu quero, eu estou numa pior, vou perder a casa porque não posso pagar a hipoteca, e assim por diante. Se está cheio de medo sobre o futuro, está também assinando um cheque em branco e abrindo condições negativas. A mente consciente aceita seu medo e declaração negativas como um pedido e começa a sua própria maneira a criar obstáculos, demoras, carências e limitação em sua vida.
Quando ele diz para nós não assinar cheque, primeiro porque nos Estados Unidos era muito comum até enviar cheque por carta, por correios, né? Pelos correios. Quando nós dizemos que nós não temos dinheiro suficiente, que nós somos pobres, que temos mais conta do que entrada de dinheiro, ele diz, você está assinando o cheque em branco. Por que você, quando ele diz assinar o cheque em branco, você não coloca o valor e deixa a pessoa colocar o valor que ela quiser? Né? Ou seja, isso é uma coisa perigosa, isso que ele está tentando dizer, que isso se torna perigoso porque você está determinando o seu futuro. Quando você diz que você não tem tempo, quando você diz que você é uma pessoa sempre atrapalhada, você está causando perigo para a sua vida. Por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Quando você afirma afirmações desse tipo, é porque você já acredita. Quando você diz as coisas estão piorando, eu ouço muitas pessoas dizer, o comércio está parado, todo mundo está reclamando, é porque está parado mesmo, é porque é início de mês, é porque é fim de mês, é porque é meado de mês. Gente, a mesma quantidade de dinheiro que tinha no início do mês, tem no meio do mês, tem no final do mês, tem no início do ano e tem no final do ano. Esse dinheiro está circulando. Nós precisamos entender o que nós estamos falando. Quando uma pessoa dizer que o comércio está parado, que é, não sei se é meado, se é começo, se é final de mês, para e observa o quão essa pessoa acredita nisso. Gente, a quantidade de moeda que está circulando é a mesma. Qual é a diferença se está no meio do mês, se está no início do mês, se está no final do mês? Qual é a diferença? Nós precisamos observar a nossa crença. O que é que nós estamos acreditando? Quando as pessoas falam isso para nós começamos a querer acreditar nisso, porque muitas pessoas, muitas mentes afirmando a mesma coisa. Por isso que isso se torna perigoso. Por isso que ele diz, isso é criar limitação, obstáculo para a nossa vida. A mente consciente aceita os nossos medos, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor, os nossos desesperos, os nossos fracassos. Nós precisamos querer entender isso. A mente subconsciente lhe paga juros compostos. Aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Aquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. O subconsciente multiplica, amplia tudo que nela deposita. Todas as manhãs, ao despertar, deposita pensamento de prosperidade, sucesso, riquezas e paz. Demore-se pensando nesses conceitos com tanta frequência quanto puder. Ocupe com eles a mente. Esses pensamentos construtivos se transformarão em propósito na mente subconsciente. Eles trarão abundância e prosperidade. Quanto mais tempo nós permitir a nossa mente ficar naquele sentimento, naquelas palavras, naquelas frases, naquelas afirmações, mais rápido nós vamos ter os resultados que nós desejamos. Mas nós precisamos entender, eu acredito no que eu estou falando? Eu acredito. Gente, a maneira com que nós afirmamos as palavras é que o nosso subconsciente aceita. E eu não estou dizendo a maneira verbalizada, eu estou dizendo a maneira sentida desses palavras com esse sentimento.
Você tem que fazer uma análise profunda na sua mente. Qual é a crença? É crença com relação a dinheiro? Como que eu sei que eu tenho uma crença com relação a dinheiro? Observa a sua conta bancária. Observa como que tá as suas contas, as suas dívidas. Observa se você está sempre aquele desejo de carência, que está faltando, que os teus filhos, que tua família, que as pessoas. Amada, às vezes não é nem para nós. Tem pessoas que olham a vida do outro dizendo, tá vendo? Isso é uma realidade, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. Para de olhar o outro, para de bisbilhotar a vida do outro. Olha a tua vida, cuida da tua experiência, cuida do seu sentimento, cuida dos seus pensamentos. Isso vai fazer uma diferença enorme em poucos dias na sua vida. Outra crença que nós poderemos ter também, não é nem de falta, é que nós temos uma crença de que é difícil trabalhar, de que é cansativo trabalhar, de que nós temos a preguiça de trabalhar, que tem que ficar 8 horas no trabalho. Às vezes as crenças são diversas da nossa mente subconsciente. Às vezes a pessoa tem uma crença que ele não pode deixar aquele emprego, que ele não vai arrumar outro que ganha melhor. A pessoa às vezes tem uma crença que ele trabalha mais do que ele está sendo pago. Quantas e quantas pessoas têm essa crença? Eu trabalho muito mais do que eu estou sendo pago. Isso é ingratidão. Comece a agradecer pelo serviço que você tem. Comece a agradecer pelo tempo disponível que você tem. Comece a aproveitar o tempo disponível que você tem. Comece a aproveitar a oportunidade que você tem para que você comece a criar novas oportunidades. Quando você fazer essa análise na sua consciência, você vai ver mudança extraordinária. E a própria Escritura diz que não passa de 3 dias. Todos os milagres da Bíblia foram 3 dias. E muita gente se confunde com esses 3 dias em questão de tempo do nosso relógio. Pode não ser esse tempo do relógio. Pode ser essa unicidade dessa trindade. Pensamento, sentimento e as nossas ações. Quando nós unimos essa tríade, quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso acreditar, a nossa fé, tudo é possível, como Cristo diz. Deixo vocês com essa reflexão e nós encontraremos o nosso próximo encontro na nossa próxima aula. Beijo de luz.